Eduardo Bolsonaro merecia um 0 em geografia. Numa tentativa de atacar o PT, ele postou um mapa sem pé nem cabeça em que Bahia está no sudeste, São Paulo está no sul, não tem Tocantins, é tudo uma coisa só com Goiás. Mas tem gente que acha que foi tudo uma estratégia genial. Vamos entender o caso. É muito difícil acreditar que o cara realmente, sem querer, que a assessoria dele realmente, sem querer, pegou um mapa de 1913. Na tentativa de se opor à reforma tributária, que o campo bolsonarista está dizendo que é a reforma do PT, apesar de que é uma reforma que veio do Congresso, né? Mas eles colocam como uma reforma do PT. O Eduardo Bolsonaro começou a disparar umas postagens aí dizendo que ia aumentar o valor da cesta básica. E daí ele, inclusive, resolveu mostrar, olha, o quanto que vai aumentar o valor da cesta básica em cada região do país. Com essa postagem aqui, ó. Saiba quanto a reforma tributária do PT deve provocar de aumento nos impostos da cesta básica. E daí tá ali, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Só que daí que você começa a olhar o mapa, você vê, opa, São Paulo está no sul, Bahia e Sergipe está no sudeste, Tocantins e Goiás é uma coisa só, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia é uma coisa só, Amapá e Pará é uma coisa só. Tipo, fica, meu, que mapa é esse? Né? Que mapa é esse? E se vocês forem pegarem e colocarem no Google Brasil, regiões 1913, vocês vão achar uma figura da Wikipédia que é justamente aquele mapa que está ali, com algumas cores alteradas, mas está ali. Então você vê várias divisões de estados que foram feitas nos últimos 110 anos, não tinham sido implementadas ainda. Você vê que as regiões nem tinham o nome que a gente tinha, não era sul, era meridional, não era sudeste, era oriental. Então, o cara simplesmente pegou um mapa de 1913 para fazer a postagem. Tá, a reação foi meio a esperada, né? Todo mundo chamando o cara de burro, compartilhando aquilo, dizendo: olha como ele é burro, olha como ele é burro, 0 para ele. Tá. Mas aí a gente tem que questionar esse tipo, cara, é muito difícil acreditar que o cara realmente, sem querer, que a assessoria dele realmente, sem querer, pegou um mapa de 1913. Porque se você colocar mapa Brasil, mapa regiões Brasil, não é. Você tem que procurar ativamente para conseguir um mapa separado. E aí que começaram a questionar, será que isso não foi estratégia? Daí a gente tem aqui uma reportagem do UOL, né? Mapa de Eduardo Bolsonaro leva 0 em geografia e 10 em estratégia digital, lá do Matheus Piconelli, que no texto ele vai falar para a gente. Pois, nesse episódio, tudo que faltou foi inteligência quem transformou uma postagem estúpida em um case de sucesso. Fora da bolha, agora todo mundo, até a tia revoltada que andava desencantada e afastada dos arranca-rabos políticos da família, já viu uma hora dessas o mapa todo torto que atribuiu ao PT o aumento da cesta básica que sequer aconteceu. A postagem foi apagada pelo deputado, mas ganhou eternidade em prints, memes e compartilhamento no WhatsApp. E daí a gente cai naquela mesma discussão que volta e meia se reacende de gente, não compartilha, gente, não dá ibope para esse pessoal e tal. E aí eu queria aproveitar que eu estou com um divulgador científico aqui, que muito reconhecido aqui no nosso país, o Iclis Rodrigues, aqui do meu lado, outro lado, aqui do meu lado, e perguntar para você, Iclis, como é que a gente lida com situações como essa? Como é que a gente faz para lidar com uma situação em que um cara posta uma coisa realmente falsa, mas que viraliza de maneira que, de fato, pode acabar dando ibope, ou você acha que não dá ibope? O que você acha? Eu quero ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Bom, eu pessoalmente acho que o compartilhamento de um mapa todo errado como esse não necessariamente vai fazer com que o Eduardo Bolsonaro ou a família dele, por tabela, percam adesão, sabe? Pelo menos não numa quantidade significativa. Não é como se, sei lá, 1 milhão de pessoas viu essa postagem e falou: nossa, não voto mais na família Bolsonaro porque o cara botou um mapa errado, né?
Por outro lado, assim, é difícil a gente ter uma certeza se de fato foi uma estratégia de marketing, uma vez que ele apagou o mapa, talvez foi uma estratégia de marketing, quando ele viu a maioria dos comentários sendo negativos, eles chegaram à conclusão que talvez não tenha sido tão boa a jogada assim, mas o fato é que esse tipo de material é feito principalmente para jogar para a base deles, né, para quem já tem essa tendência a, sabe, a votar, né, em políticos da base bolsonarista, etc. E eu penso que esse compartilhamento em massa, o que ele pode fazer é contribuir, ainda de forma muito modesta, para tentar moldar as opiniões de pessoas que estão em cima do muro ou meio que no fogo cruzado, independente do mapa estar certo ou não, sabe. Porque, eu vou dar um exemplo anedótico. Essa semana, teve um trabalhador aqui na residência dos meus pais, que fica no terreno, né, mas é outra residência, porque meus pais compraram um móvel e tinham que montar esse móvel, né, então veio um montador aqui, e eu não estava junto, porque são casas separadas, mas eventualmente eu passei na frente, e estava o meu pai e o montador discutindo sobre política. O meu pai, ele votou no Lula em todas as eleições desde pelo menos 2002, eu acho. E o meu pai, ele assiste muitos canais, assim, de política com um viés mais à esquerda, né, como Galãs Feios, Clayson, e outros que eu até não conheço, e um outro que eu nem gosto, pra ser honesto. Mas, assim, ele assiste muitos desses canais, então ele tem, eu diria que ele tá até mais preparado para comentar política do dia a dia nesses últimos meses do que eu, que me alienei um pouco das notícias por questão de saúde mental e saco cheio. Mas o fato é, eu ouvi o montador, né, dos móveis comentando, né, meu pai dando informações bem atuais, bem recentes, para ele, inclusive falando dessa reforma tributária, e o montador tava meio que tipo assim: "Tá, mas você viu isso onde? Foi na Globo?" Meio que querendo dizer que, tipo, a Globo mente, né, "Não, porque a Globo tá errada". Então, normalmente é para esse tipo de pessoa que essas postagens alarmistas, mesmo as bizarras, tá voltada para esse pessoal. E quando ela é bizarra, ela é mais compartilhada. E aí você me perguntou sobre como é que a gente pode agir em relação a isso, né. Bom, se fala muito na internet, e eu já falei isso várias vezes, que a gente não deve dar palco pra maluco, né, não bater palma pra maluco dançar, tipo, não dar espaço de projeção pra essas pessoas. Só que quando a gente fala da família Bolsonaro, a gente tá falando de gente que já tem palco, né. O Bolsonaro foi literalmente presidente do Brasil, que palco maior que a gente pode dar? Ele ele ganhou esse palco com, sabe, mais de 50 milhões de votos. Então, eu acho que a gente deve sim contra-atacar nesses casos onde, sabe, deputado federal, o cara já tem palco, né. Eu acho que a gente tem que contra-atacar, mas a gente precisa fazer isso de maneiras inteligentes, sabe. Eu não acho que compartilhar uma postagem imbecil por parte de um Eduardo Bolsonaro tá ajudando a nossa causa. Na verdade, o que ela tá fazendo é impulsionar as redes sociais desse sujeito, dando mais engajamento para essas redes e fazendo os algoritmos dessas redes entenderem que esses perfis são relevantes e, portanto, acabem recomendando mais para outras pessoas que podem cair na lábia desses perfis. Então, a questão não é tipo assim: "Ai, não vamos dar palco para o Eduardo Bolsonaro", ele já tem palco. Porque a questão não é palco, a questão é, se a gente impulsiona as redes dessas pessoas, essas redes crescem. Quando você compartilha, tudo bem, você está compartilhando com um monte de gente que pensa igual a você, que vai dar risada, talvez uma ou outra pessoa se decepcione com o Eduardo Bolsonaro, mas ela vai chegar a um monte de gente que pode cair na lábia. E a gente não sabe, nós não temos métricas disso. E aí eu me pergunto, vale o risco de impulsionar as redes dessas pessoas só para dar uma risada no Twitter? Ou para ganhar, sabe, ou as descargas de dopamina no cérebro com os likes que você tá ganhando das pessoas que pensam igual a você, vale a pena? Então, ao invés de pegar o post original do perfil do Eduardo Bolsonaro e compartilhar, ao invés disso, se você quer muito compartilhar, você quer falar sobre isso, faz um print da postagem original,
posta na sua rede e compartilha. Porque se essa postagem viralizar, esses números, esse impulsionamento de algoritmo não vai para a conta do Eduardo Bolsonaro, vai para a sua. Ou então, você pega um perfil de uma página que fale de política, que printou essa postagem e postou, para ridicularizar com razão, impulsiona a página de esquerda que está comentando, não o post original. Porque a questão não é só a situação imediata, não é só aquele post. A gente está falando de uma guerra de longo prazo. Então a gente precisa impulsionar a gente precisa impulsionar os nossos perfis, as nossas narrativas e os nossos discursos, mas a galera, porque assim, e aí quando eu falo a galera, eu não estou nem especificando só a esquerda, eu digo pessoas em geral. Normalmente o que mais impulsiona, o que faz as pessoas agirem por impulso nas redes, eu costumo dizer que ou é o riso ou é o ódio. Então, o que a galera normalmente compartilha em massa? É coisa engraçada, memes, etc. Ou coisas que deixam elas irritadas e que elas compartilham ou para denunciar ou para buscar a aprovação de outras pessoas que odeiam a mesma coisa que ela. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa com inteligência. Então, eu não vou vir aqui e dizer que não compartilhe o Eduardo Bolsonaro porque ele não é para dar palco. Ele já tem palco, mas façam isso de maneira estratégica, de maneira para pensar no longo prazo. Não compartilhe o Bolsonaro falando merda. Compartilhe alguém que postou o print zoando o Eduardo Bolsonaro. Porque as pessoas vão ter contato com a mesma coisa que você quer dizer, sem dar números, sem impulsionar o algoritmo dessas contas. E aí, assim, mas a conta do Eduardo Bolsonaro já é grande. Tanto faz se a gente tá impulsionando, a conta já é grande. Você mesmo falou que ele já tem palco. Sim, mas o que eu tô querendo dizer não é só não impulsionar a rede dele, é impulsionar as das pessoas que estão contra ele. Então, acho que, Uhum. como eu já falei, acho que a gente precisa pensar as nossas táticas de maneira inteligente para que elas se encaixem numa estratégia de longo prazo.